dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até longe perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Aleluia, você tem valor mesmo. Você foi comprado, aleluia, pelo preço. E o preço, aleluia, foi de sangue, aleluia. Então você é valioso, aleluia, porque o preço que foi pago, aleluia, foi do Cordeiro, aleluia, o Cordeiro sem mancha e sem mácula. Então você é precioso, aleluia, para o nosso Senhor, aleluia. Amém? 526. Vamos declarar nessa noite, aleluia, que Ele é grande, aleluia, Ele é grandioso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, até que o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta dizendo: grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta dizendo: grandioso és tu, grandioso és tu. Quantas estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vivo esplendor. Relembro as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso
Glória a Deus. Diaconisa disse, amém? É a primeira oportunidade dessa noite. Essa é a Senhor de Deus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche a você. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diácono Isaac, amém? Uma oportunidade. Nós sempre somos mais glórias, Senhor, de grandeza, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz a todos, amém? Amém. Está cantando o quadro, um quadro da harpa. Deus venerará por ti. Glória a Deus. 4, aqui que souber. Amém? Deus venerará por ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus verá por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus verá por ti. Deus cuidará de ti, o teu Deus ouvir, se olhar te acompanhará, Deus verá por ti, o coração palpitar,
derramar por ti. O que pedes em mim fará, Deus derramar por ti. E o que precisa não negará, Deus derramar por ti. Deus cuidará de ti. Eu vivo, eu sou. Senhor, te acompanhará. Deus verá por ti. Eles não têm mais bem. Deus verá por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus verá por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, Senhor te acompanhará. Deus verá por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, Senhor te acompanhará. Deus verá por ti. Amém? Deus verá por ti. Aleluia. Glória a Deus. Deus continua abençoando o diabo Isaac em nome de Jesus. Irmã Eliane. Amém? Com oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Ele que está contando testemunho, né? Que muitas pessoas recebem a bênção e não vai contar um testemunho para agradecer ao Senhor. E o Senhor se agrada, né? Irmãos, eu tenho orado, os irmãos têm me ajudado em oração, né? Em prol do meu casamento. E no dia do chá que Flores esteve aqui, né? O Senhor tem confirmado que ia realizar, né? E os irmãos ele orou, chamou quem queria casar para orar, né? E eu também posso ter vitória. E o Senhor levou os pequenos detalhes, né? A identidade era só ia chegar no dia 14, até dia 14 queria fazer a inscrição. E a identidade ia conseguir fazer só dia 14, mas o Senhor levou que eu fiz antes. E só Deus pode fazer isso, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Eu casei para a honra e glória do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E não, irmãos, quando o Senhor fala para esperar, a gente tem que esperar. Porque no nosso tempo é agora, mas o tempo do Senhor é outro, né? E o tempo dele é bom. Deus é perfeito, o tempo do Senhor é perfeito e agradável. E assim agradeço, irmãos, por ter orado, intercederem em oração para me ajudar. Amém? E assim agradeço por dar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus continua abençoando a vida da irmã em nome de Jesus, amém, irmãos? E exige fé também, né, irmãos? Tem que ter fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ela tinha dentro do coração dela que ela ia conseguir, que ela ia casar, que ela ia fazer a obra do Senhor. E Deus ele agrada, né? A Bíblia diz que os planos do Senhor eles é melhores do que os meus, do que os teus, do que os nossos. Então basta a gente confiar e crer que o Senhor ele pode fazer e ele faz, amém? Missionária Rita, amém? Com a oportunidade, nós estamos fazendo que seja as palavras que eu nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só da igreja da paz do Senhor, hoje vou fazer diferente. Convido a irmã Elane para me chegar ao altar. Glória a Deus. Igreja 115. Deus seja louvado.
Amém? Diaconisa Valdirene, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pastor antes. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? É um motivo de muita alegria saber que a nossa irmã Elaine está casada. Daqui a pouco está pregando aí, fazendo a obra em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que devemos alegrar com que se alegra e chorar com que chora, mas o momento nessa noite é de se alegrar, né, meus irmãos? Abra sua Bíblia no hino da harpa 291, presbítero Rogério, dá uma força aí. 291 da harpa. Glória a Deus. Meus irmãos, o inimigo está furioso, mas ele levanta para cair. Ontem a minha esposa foi pregar fora. Eles clonaram o número de WhatsApp dela, igual os irmãos viram lá, eles começaram a colocar vídeos, foto, e é tão espiritual, porque geralmente quando eles clonam o número do WhatsApp, eles pedem dinheiro. Aí eu até mandei no grupo avisando que o celular dela foi clonado, se caso pedir dinheiro, para os irmãos não mandar, que não era ela. Mas aí, quando nós chegamos lá na igreja onde ela foi pregar, enquanto ela estava pregando, o pessoal estava mandando foto indevida para os contatos dela. E é tão espiritual porque os grupos que estavam no número dela era o grupo da igreja. Menino, mas eles mandaram só baixaria no grupo da igreja. Igual eu falei com ela, essas coisas acontecem. É triste por causa da situação, mas a gente temos que se alegrar, porque o ministério de Cristo está se cumprindo na nossa vida. Porque Jesus, ele disse: se perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite? Se eligiu, belo dia fugir, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Igreja, se em vão a mensagem da cruz é morrer em amor proclamar.
por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, o amor proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Isso vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Uma vez se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. Somos felizes, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Deus continua abençoando a vida do pastor Anderson, em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Nós temos que amar a mensagem da cruz, meus irmãos. Nós temos que glorificar, aleluia, o nome do Senhor. Porque o que Ele fez por mim e por você não tem preço. Não tem nem palavras. João vai dizer de tal maneira, porque ele não soube nem explicar o amor de Cristo. Porque aquela cruz, aleluia, foi sinônimo de dor, do meu e do seu pecado. Mas Ele pagou o alto preço. E uma coisa que nós devemos aprender: Ele suportou tudo calado, por amor de mim e amor de você. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta, em nome de Jesus. Você que tem, você que não tem, coloque sobre os seus pés, erga suas mãos. Livro de Malaquias, aleluia, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia vai nos dizer, aleluia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e
derramar bênção tal sobre as vossas vidas, e por vossa causa repreenderei o devorador, em nome de Jesus, para que haja mantimento em tua casa com abastança, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, meu Deus querido, Deus amado, está aqui, Pai, os dizimistas, o ofertante, Pai, este que tem, este que não tem, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a cada um, porque, meu Deus, já é uma oferta viva, meu Deus, na casa do Senhor. Toma nas tuas mãos, meu Deus, cada celeiro, meu Pai, de cada casa, cada lar, Pai, que aquele que não tem, que o Senhor possa prover, meu Pai, abre porta, meu Pai, aonde não tem porta, porque, meu Deus, o Senhor é o Deus provedor, é um Deus zeloso, um Deus cuidador, um Deus guardador. Então toma nas tuas mãos, meu Pai, repreenda, meu Deus querido, Pai amado, a tua igreja, meu Pai, de todo prejuízo, meu Pai, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tentar para nos causar dano, meu Pai, que o Senhor repreenda nessa noite, meu Pai, guarda a nossa casa, a nossa família, meu Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em oferta valia, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Em oferta alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Mas abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração. Canta eles hoje paz e alegria, abençoando o seu pecado. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, nós louvamos, nós oramos, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Está aqui a pastora Aline, aleluia, veio de longe para trazer a palavra do Senhor. Estava andando por outras terras, terra estranha, eita glória, está cheio o vaso, hein, igreja? E nós vamos essa noite ouvir a palavra de Deus, a qual Deus colocou no coração dela. Coloque sobre os seus pés. Vamos estar orando, aleluia, pela vida da serva do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, está aqui, meu Deus, diante de Ti, meu Deus, a Tua serva. Pai, toma ela nas Tuas mãos, continua, meu Deus, abençoando ela, capacitando, meu Deus, dando sabedoria, dando graça, dando força. Repreenda, meu Deus querido, Deus amado, toda retaliação contra a casa, contra a família e contra os filhos. Que o Senhor possa, meu Pai, ser com ela, meu Pai. Abre, meu Deus querido, os olhos, os ouvidos espirituais, que ela venha falar aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, porque, meu Deus querido, Deus amado, que quem fala é o Senhor. Usa ela, Pai, com sabedoria e graça nessa noite, em nome de Jesus. Receba a serva do Senhor com as palmas que glorificam o nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é bom, né? Todo tempo o Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, já merece hoje, não é por falta d'água, né? Ele tentou, mas ele não me desestabilizou. Para a glória do Senhor, porque eu louvo ao meu Deus e eu louvo também as pessoas que me conhecem. Eu sou grata, porque as pessoas sabem o que eu faço, conhecem o meu caráter. Eu sou grata a Deus por isso, amém? Convido os irmãos a abrir a Bíblia nessa noite, em 1 Samuel, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, Jesus.
pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele está nesta casa, verdadeiramente. Que o Senhor seja louvado, o Senhor seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, de mim mesmo não tenho nada a oferecer para os irmãos. Mas o Senhor testificou que Ele está no meio de nós, amém? É Ele quem vai falar nessa noite. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Glória a Deus, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Estamos em um culto de libertação. Eu ia trazer a mesma palavra que eu ministrei ontem, mas o Senhor bradou no meu coração essa mensagem. E quem sou eu para poder tentar mudar aquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Pode sentar essa noite exaltando o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é bastante conhecida. Eu creio também que eu já ministrei essa mensagem aqui. Mas como eu disse, o Senhor ardeu grandemente no meu coração. Eu cheguei na minha casa e eu fui ler a passagem que eu ministrei ontem. E não vinha nada na minha mente, no meu coração. E quando eu abri 1 Samuel, meu coração queimou. E o Senhor falava ao meu coração. Eu sinto que foi o Senhor que falou no meu coração. É isso que o povo, que a igreja precisa se alimentar hoje. A palavra vai dizer que... A palavra vai dizer assim que tinha um homem chamado Eucana com as suas duas mulheres. Todos nós conhecemos. Uma chamada Ana, outra Penina. Ana não tinha filhos, pois tinha sua madre cerrada. Foi o Senhor quem a impediu de gerar. E Penina tinha filhos, tinha muitos filhos. E por causa dos filhos que ela tinha, ela zombava de Ana, ela mexia com Ana. Ela conseguia machucar mais ainda aquela mulher. O sonho de Ana era gerar. O sonho de toda mulher é ser mãe. E o sonho de Ana era ter um filho para que pudesse honrar ali o esposo. Ela queria ter um filho, ela queria sentir na barriga, ela queria segurar nos braços. Mas passava ano após ano e quem gerava era Penina. E eu começo já a dizer para os irmãos nessa noite que muitas das vezes nós temos o sonho, nós sonhamos em gerar algo. Só que não chega para nós e acontece na vida do outro. Só que nós temos que ter muito cuidado para não ser Penina. E nem para deixar que os outros sejam Penina em nosso meio, em nossas vidas. A palavra vai dizer assim que certa vez Eucana, mais Ana e Penina subiram para poder sacrificar ao Senhor. E Ana estava ali subindo, mas ela já estava com tanta tristeza que, se for trazer para os dias de hoje, ela era uma mulher completamente deprimida, ela tinha depressão. Ana só chorava. Ana não tinha mais alegria para comer. Ela não queria mais participar ali da mesa. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 8: Então Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras? A palavra vai dizer mais acima que quando Eucana ia repartir ali o alimento, ele dava uma porção bem maior para Ana, porque ele amava ela diferente, ele amava ela mais. Ele dividia com Penina, dividia com os filhos, mas para Ana era o melhor, a porção era maior. Só que aquilo que Eucana estava dando para Ana não era o que ela desejava. E Eucana pergunta para Ana: por que está chorando, Ana? E quantas vezes nós não nos deparamos com Eucana no nosso caminho? Quantas vezes nós estamos com o nosso coração aflito, machucado, amargurado, entristecido, porque nós somos carnes. E chega um e fala: por que você está chorando? Olha o tamanho da porção que você acabou de receber. Só que não era a porção que Ana clamava ao Senhor.
Ela não pedia mais alimento ao Senhor, ela pedia um filho. E a palavra vai dizer assim, que Eucana então fala para ela assim: e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos dizer que Eucana foi insensato. Eucana não conseguiu perceber que a sua esposa estava precisando de algo muito maior. Talvez de uma ajuda em oração. Talvez de um apoio emocional. Mas ele virou para aquela mulher machucada, sofrida, e falou assim: eu estou te dando do melhor, e eu não sou melhor que 10 filhos para você. Naquele momento, para Ana não era. Ele não era melhor que 10 filhos. Ela não pedia comida, ela não pedia porção maiores. Ela não queria atenção especial. Ela estava orando, pedindo a Deus um filho. Ela queria realizar o desejo do coração dela de gerar. E a palavra vai dizer assim que Ana então decide fazer algo diferente. É o que é sempre falado aqui pelo pastor Anderson. Faça algo que ninguém fez para chamar a atenção de Deus. Todos os anos eles subiam para poder sacrificar o Senhor. Mas nesse ano foi diferente. Nesse ano Ana decidiu se levantar. A palavra vai dizer assim no versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam. Ana, ela entendeu que sentada e chorando não ia conseguir nada. Talvez todos os outros anos Ana permaneceu assim, sentada, sem comer e chorando. Talvez ela passou por muitos anos sentada, sem comer e chorando. Até que ela entendeu que quando senta e não faz nada, não acontece nada. Então Ana se levantou. E ali estava sentado o sacerdote ali, um homem de Deus. A palavra vai dizer assim que Ana, com muita amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Tem Bíblias que vai dizer que Ana somente movia a boca, só mexia os lábios. Eu só sei que Ana chorou. E ela orou. Ela não ficou assentada e só chorando. Ela se levantou, ela chorou, mas ela orou. A diferença entre decidir usar a fé é isso. A dor estava ali, mas ela decidiu se levantar e orar. A dor não foi retirada do peito dela. Ela ainda não tinha o filho dela. Mas ela entendeu que ela precisava fazer algo. Ela decidiu se levantar. Ela continuou chorando, mas ela orou. Ela fez diferente. A palavra vai dizer assim, que ela fez um voto ao Senhor, que é o versículo que nós lemos. E ela fala assim com o Senhor. Essa foi a oração de Ana. Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei. Ana compreendeu que muito mais do que pedir é oferecer algo para Deus. Ana, ela entendeu que ela queria muito ser mãe, mas que o Senhor ia realizar o desejo do coração dela a partir do momento que ela compreendesse que o Senhor queria receber algo em troca. O Senhor nessa noite não está pedindo o meu nem o seu filho, mas Ele está te pedindo algo em troca. O Senhor está falando para mim e para você. Pode até chorar, mas se prontifique e ore também. Pode lamentar, porque dói, mas se prontifique e ore também. Se necessário, faça como Ana, faz um voto ao Senhor, mas cumpra. Não deixe de cumprir. E a palavra vai dizer que enquanto Ana estava ali, fazendo um voto com o Senhor, e ela fez esse voto, igreja, chorando abundantemente, ela se derramou aos pés do Senhor, ela se declarou ao Senhor, ela confessou ali que ela não tinha mais força. Imagina a aflição de alma que aquela mulher estava. Vai dizer assim a palavra que, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele observou a sua boca. Muitos estão a nos observar, mas pouco conhecem a intimidade que cada um tem com Deus. Muitos conseguem ver o que está aqui no nosso exterior, mas o nosso interior somente o Senhor conhece. O sacerdote ali viu Ana movimentando a boca e chorando, e julgou ela, e chegou até
adultério. A palavra vai dizer assim que tinha uma mulher que foi pega, pecando em ato de adultério. E aqueles homens levaram aquela mulher até Jesus. E cada um com uma pedra na mão, e a Bíblia vai dizer que do maior ao menor todos estavam com pedras na mão, porque naquela época a ordem era apedrejar. Tinha que morrer apedrejado. E a palavra vai dizer assim que eles levaram aquela mulher até Jesus. E eu imagino eles jogando aquela mulher na frente de Jesus. E eles falando para Jesus, o que a gente deve fazer com ela? Porque a lei manda a gente apedrejar até a morte. E o Senhor? E você? O que o Senhor acha que nós temos que fazer com ela? Olha as pessoas mais uma vez apontando o dedo na cara de um que errou, que pecou. Ali no meio da multidão, ali que pegaram aquela mulher no ato do pecado, do adultério, não era um sacerdote, mas tinham pessoas julgando. Mas aqui na passagem de Ana, o sacerdote estava julgando aquela mulher. Não foi diferente, igreja. E a Bíblia vai dizer então que Ana começa a se justificar para o sacerdote para não estou embriagado. Não me tenha como embriagado. Imagina comigo, palavras minhas, porque talvez se fosse eu falaria assim, você nem me conhece. Você nem sabe quem eu sou. Ou então, se fosse eu falaria, há quantos anos eu subo aqui e você nunca se prontificou a orar por mim? E quando eu me derramo nos pés do Senhor, vem me julgar. Ana falou assim, não me tenhas por embriagada. Eu sou uma mulher amargurada de alma. Ele então compreendeu que ela não estava bêbada, que ela estava clamando ao Senhor. E então ele falou com ela que a oração, que a petição dela foi atendida. E nós sabemos como termina essa história. Ana vai embora, se deita com seu esposo e ela gera Samuel. A Bíblia não relata o nome dos filhos de Penina. A Bíblia começa relatando que Penina ela estava ali, atormentando Ana. Mexendo, zombando, talvez de Ana. A Bíblia relata que Penina teve filhos com Elcana. Mas a Bíblia não fala o nome dos filhos de Penina. Mas a Bíblia tem 1 e 2 Samuel. Ana entregou, cumpriu seu voto ao Senhor, entregou ali Samuel. Samuel cresceu do lado da presença de Deus. Samuel dormia ali onde estava a presença do Senhor. E para testificar o que a irmã Eliana falou nessa noite, Samuel por 3 vezes ouviu o Senhor chamando por ele. E quando eu estava na minha casa, pedindo o Senhor para me dar sabedoria na palavra, eu ouvi o Senhor falando comigo. E eu também duvidei, irmã Eliana. E eu falei, Senhor, eu tenho capacidade de levar a palavra do Senhor hoje. Eu não estou bem, eu não tenho capacidade. O Senhor me conhece, igreja. E eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. O Senhor por 3 vezes ele chamou Samuel. Ela não cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. O filho de Ana foi agraciado, foi um grande profeta sobre essa terra. Foi ele que ungiu Davi. Conhecemos os feitos de Samuel. E cadê os feitos dos filhos de Penina? Não se preocupe com aquele que te afronta, com aquele que te aponta, com aquele que te acusa. A palavra do Senhor vai dizer assim, igreja, que quando levaram aquela mulher até Jesus, a Bíblia fala que o Senhor escreveu, pôs o dedo na terra e começou a escrever. Não falo o que ele escreveu, mas eu imagino. Eu imagino ele escrevendo, eu sou o amor. Eu não vim para julgar. Naquele momento ele não estava ali para julgar. Ele estava ali para amar, para pregoar a palavra. E Jesus fala, levanta e fala com aqueles homens, com aquele povo que estava ali com as pedras nas mãos, pronto para matar aquela mulher apedrejada. E Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que do maior ao menor, todos foram largando as pedras. Todos. E aquela mulher com os olhos fechados. Imagina o desespero daquela mulher, sabendo que ela ia morrer uma morte sofrida, dolorosa. Já tinha sido condenada pela multidão. Já tinha sido condenada pela lei. Mas Jesus, ele veio para perdoar.
perdoar os pecados. Jesus, ele veio para perdoar os pecadores sobre essa terra. Haverá no último dia o julgamento. Mas hoje, ele veio para perdoar o meu e o seu pecado. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra, que atire a primeira pedra. O único que foi santo sobre essa terra foi Jesus. E quantos não quiseram ele por perto? Quantos muitas vezes na palavra tentaram contra ele, armaram contra ele. Lá em Gadara, depois que ele libertou aquele homem endemoniado, a cidade inteira falou: sai daqui, vai embora, nos deu prejuízo. O tempo todo as pessoas queriam pegar Jesus e ele foi 100% santo. Ele veio nessa terra, ele permaneceu santo. Porque ele era e ele é Deus. E mesmo assim, de tanto armarem, achando eles que tinham pegado Jesus, se enganaram porque Jesus se entregou, era propósito. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite vai falar acerca de sonho, acerca de projeto. Não muito diferente do que o Senhor falou ontem, também ao meu coração. Quantas vezes o inimigo da nossa alma, ele vem para tentar nos frustrar. Ele vem, ele mesmo, com afrontas, com as suas ciladas, com os seus laços, com as flechas, os dardos que lançam na nossa mente para nos perturbar, para nos atacar, para nos amedrontar. E quantas vezes também se levanta como penina, levanta pessoas que são usadas sim, porque tem certas situações que não tem como uma pessoa em sã consciência fazer, mas sim uma pessoa usada por diabo, pelo diabo, se levanta para tentar contra mim, contra a sua vida. E o que eu e você tem que fazer perante isso? Não é sentar, chorar e não comer. É chorar sim, se necessário, porque chega uma hora que dói. Chega uma hora que a gente não consegue. Mas é se levantar, mesmo chorando, e orar ao Senhor. E crer que Ele tem poder de fazer. E crer que as orações não têm sido em vão. E crer que esse som, esse ensino foi resposta de oração. De que Ele está no meio de nós. E que nós não somos nada se não for a presença dEle. Que se não fosse Ele, a gente não estaria aqui. Quando Samuel ouviu chamando pelo nome dele, ele não conhecia ainda a voz de Deus. Ele não sabia quem estava chamando, e ele se levantou depressa e foi até o quarto de Eli e falou assim: Senhor, o Senhor me chamou? E ele falou: não, Samuel, eu não te chamei. Volte a dormir. E mais uma vez o Senhor chama por Samuel. Samuel, Samuel. Samuel se levanta e vai correndo depressa ao quarto de Eli e fala: Eli, o Senhor me chamou? E ele fala: eu não te chamei. E pela terceira vez o Senhor chama Samuel. E Samuel mais uma vez vai até Eli. E ele entende que não era ele, que Samuel não estava inventando, mas que era o próprio Deus chamando. Aquele sacerdote que apontou o dedo para Ana já não ouvia mais a voz do Senhor. Aquele que acusou aquela mulher de estar embriagada já não tinha mais intimidade com o Senhor. Já não conseguia mais ouvir o chamado de Deus. Olha o propósito lindo do Senhor. Olha por que o Senhor cerrou o amado daquela mulher. É porque ela não poderia ter filho antes. Era propósito do Senhor Samuel nascer no tempo certo, para substituir aquele profeta que já não ouvia a voz dele. Como ele falou nessa noite, não era o nosso tempo, era o tempo do Senhor. Não acontece como a gente quer, como o Senhor quer. Parece que está demorando, está sofrendo, está doendo, está machucando, estão me afrontando, mas é propósito do Senhor. No tempo certo nós vamos gerar. O propósito de Deus, ao impedir Ana de engravidar, igreja, era para que no tempo certo se levantasse um outro profeta. É para que no tempo certo Samuel nascesse e fosse entregue no altar do Senhor. Era necessário que Samuel nascesse quando o profeta já tinha deixado de ouvir a voz do Senhor,
pertinho da presença do Senhor e não se desviasse. Não fosse somente mais um filho de Eucana. Eucana tinha muitos filhos. Samuel não era qualquer um. Samuel então cresceu, ouviu a voz do Senhor, se prontificou. E o Senhor falou para ele que ele já não estava mais ali com Eli e que o Senhor ia descer no concerto naquela casa. Samuel foi lá e entregou aquilo que o Senhor ordenou. Eli falou: o Senhor sabe que é bom, ele mesmo faz. O Senhor sabe que é melhor. Meus irmãos, eu não quero entrar nessa mensagem de Eli, eu quero permanecer na mensagem de Ana. Qual é o desejo do seu coração? Talvez você está com a marca encerrada, como essa mulher. Não estou falando de útero, de gravidez. Estou falando de sonhos, de projetos. De algo espiritual que você necessita. Talvez hoje está cerrado, não aconteceu. O que nós não podemos, igreja, é deixar de ouvir a voz do Senhor. Aquele povo, quando Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, eles foram largando as pedras e foram indo embora. E o Senhor fala para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Por isso eu falei, ela estava com os olhos fechados, porque ela não viu o povo indo embora. Jesus, eu imagino, porque Jesus ele é tremendo. Eu imagino Jesus se abaixando e olhando para aquela mulher e falando: mulher, onde estão os seus acusadores agora? Imagina comigo aquela mulher olhando em volta, não vê ninguém, somente as pedras caídas no chão. E eu imagino Jesus pegando ela pela mão e levantando e falando: vai em paz e não peques mais. Eu não te condeno. Ele veio para perdoar pecados, igreja. Jesus veio nessa noite para perdoar a minha e a sua falha, falta. Sabe quando a gente não tem força para orar? O Senhor veio hoje para nos perdoar por isso. E é por isso que Ele veio com essa palavra: se levante. A palavra vai dizer assim: pois com amargura de alma, o Senhor não tirou a amargura da alma dela de imediato. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Com toda a dor que aquela mulher tinha na alma, ela orou e depois ela se derramou em lágrimas. Talvez está faltando isso no meio de nós. Eu já ouvi muitas ministrações das pessoas mais velhas falando que antigamente, no tempo passado, quando chegavam na igreja, as senhorinhas estavam ali gemendo e chorando. Eu já ouvi muito, a minha avó falava isso. Na minha época, não tinha microfone, mas todo mundo estava glória, 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 glória. E de repente agora a voz começava a ficar embargada, e glória, glória, glória. A glória já não saía mais, porque a lágrima já estava rolando, e glória, 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 glória. Na época da minha avó, o Senhor já recolheu há 16 anos ela. Ela contava isso para mim e para o meu irmão, quando eles estavam falando da palavra com nós. E ela falava assim que quando o glória sumia, só havia choro. A oração delas não saía pedidos. A oração que elas faziam, que aquelas pessoas que antigamente faziam, não tinha pedidos como hoje a gente pede. Não. Era glória, glória, glória. E quando a petição vinha, era em lágrimas. E a palavra fala que o Senhor colhe as nossas lágrimas como oração. Através da lágrima, o Senhor sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita. Talvez o que está precisando na igreja hoje é isso. É glorificar mais. É exaltar mais. É se derramar mais. E deixar que através das lágrimas suba a petição. O Senhor tem poder de falar com nós. O Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele entrega para nós aquilo que a gente pede. Mas é necessário a gente oferecer para Ele primeiro algo. É necessário a gente primeiro falar assim: Senhor, toma. Ou Senhor, eu estou pedindo tanto, mas eu faço voto ao Senhor. Eu não vou me afastar da tua presença quando o Senhor me entregar. Porque muitos se afastam da presença de Deus quando o Senhor entrega. Muitos esquecem Deus que entregou aquele milagre, aquela maravilha. E muitos fazem como o profeta Eli. Deixam de ouvir a voz do Senhor. Muitos deixam de prestar atenção
suave da voz de Deus. Muitos deixam de perceber o toque suave que Ele dá. O que o Senhor tem para mim e para você hoje, eu sei que nós estamos no culto de libertação. Você pode fazer sua oração de libertação. Mas a minha oração nessa noite é para que eu possa deixar de ouvir as muitas vozes que vêm na minha mente e que eu ouça somente a voz de Deus. Eu te convido através deste louvor. Se você souber louvar, você louve também. Se não, você comece a falar com o Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Comece como no tempo de antigamente. Comece dando glória ao Senhor. Comece glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, porque Ele está no meio de nós. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, Pai de glória. Nessa noite, Pai, eu me coloco, Pai, diante da Tua santa presença, Espírito Santo. E eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, falar, Deus, em cada coração. Meu Deus, eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Pai, continuar falando no meu coração, Pai. Meu Deus, toma, meu Pai, a vida de cada irmão nessa noite em Tuas mãos. O Senhor marcou este encontro, meu Pai, e o Senhor entregou esta palavra para mim. E eu me alimentei dela, e eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha falar, Deus, em cada coração. Meu Deus, que no nome de Jesus nós não venhamos ser, meu Pai, como Eli. Deixar, meu Pai, de ouvir a voz do Senhor. Perder a sensibilidade, Pai, de sentir o toque do Senhor. Que não venha ser necessário, Pai, o Senhor nos substituir, ó Deus. Mas que no nome de Jesus que a gente possa continuar e permanecer firmes com o Senhor. Meu Pai, que a cada dia mais eu peço a Ti, meu Pai. Que o Senhor venha limpar, meu Pai, os nossos ouvidos. Que o Senhor venha destampar, meu Pai, a nossa visão carnal. Que o Senhor venha tirar de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de chegar mais a Ti. De falar mais com o Senhor. De o adorar mais, com mais intensidade. Pai, eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Pai, a cada dia mais, ó Deus, falar no meu coração. Falar, Pai, no coração da Tua igreja, Espírito Santo. Meu Pai, obrigada, meu Pai, por estar no meio de nós. Obrigada, meu Pai, porque eu sei que o Senhor, Deus, que faz milagres e maravilhas. O Senhor, Deus, que cumpre promessas, ó Deus. Pai, o que eu preciso nessa noite, Pai, é silenciar, Pai, todas as vozes, ó Pai, que não me acrescentam em nada. Mas eu preciso ouvir a Tua, Senhor. Muitas das vezes, igreja, a gente consegue prestar atenção em algo ou em alguém que falou ou fez algo que te entristeceu, que magoou, que machucou, que a gente acaba deixando de ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor nessa noite quer falar para mim e para você. Eu preciso calar todas as vozes, menos a Tua. Silenciar todas as vozes, menos a Tua. A Tua. A Tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento em meio do tormento.
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Eu não te ouvi. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. A voz é livramento em meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança. No começo tua voz é Quando ele deixou de ouvir a voz do Senhor, ele morreu. Mas Samuel teve vida e vida como Deus fez. E foi um grande homem, um grande profeta. O que eu quero falar para você nessa noite? Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, é morte. Não tem vida, não tem livramento, não tem segurança. Mas quando a gente silencia naquilo que está maligno no nosso caminho, que nos impede de sentir a presença, a gente vive. Se alegra quem você voltar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra pelo teu andar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança. No começo Tua voz é tudo. É disso que a gente precisa, igreja. Nós precisamos ouvir mais a voz do Senhor. O que nós precisamos nessa noite é ouvir mais o que o Senhor tem para falar para mim e para você. O que nós necessitamos nessa noite não é pular, rodar, porque isso é momentâneo, igreja. Mas a voz do Senhor é eterna. Porque se a gente ficar sensível, a gente começa a movimentar o nosso corpo, a gente balança assim, a gente roda, mas o Espírito Santo é sensível. Basta um toque de alguém que ele passa. Mas a voz do Senhor é disso que a gente precisa. Eu preciso compreender que mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo me arrastando com a alma talvez amargurada e com a mão encerrada, porque o milagre não tinha acontecido, mas ela entendeu que era necessário orar ao Senhor. Ela entendeu que era necessário se colocar de pé para que algo acontecesse. Independente do que as mãos, os dedos vão te apontar. Independente daquele que se levante e fale o que você está fazendo, por que você vai tanto na igreja? Eu vejo você
depois de se derramar aos pés do Senhor, fique atento para ouvir o chamado dele. Amém? Porque depois que Ana se derramou, cumpriu o seu voto, o milagre dela ouviu o chamado do Senhor. Qual é o seu milagre? Talvez você quer levar para alguém na sua casa. Então que ele ouça a voz do Senhor. Ou talvez o milagre, a libertação, a cura que você precisa para você. Então que você ouça a voz do Senhor. Independente de quem seja ou para quem seja, esteja sensível para ouvir a voz do Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E aquilo que eu não falei, aquilo que faltou, aquilo que você queria ter ouvido, que o Espírito Santo fale no seu coração. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Recebeu essa palavra, aleluia. Exalte o Senhor com as palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida da gente. Em nome de Jesus, nós vamos estar com os ouvidos atentos, aleluia, a ouvir a voz do Senhor. Porque Ana, aleluia, ela pediu ao Senhor, aleluia, mas ela entregou o Senhor. O pedido dela, aleluia, foi para que Deus desse ela. Mas Deus viu ali a necessidade dele, aleluia, através da vida de Ana. Porque Deus tinha, aleluia, a necessidade de trazer o povo de Israel de volta para si. Porque através, aleluia, das transgressões dos filhos de Eli, o povo ele tinha se perdido, pastores. Mas através, aleluia, do voto de Ana, aleluia, Deus viu ali a oportunidade de trazer, aleluia, o povo, aleluia, de novo para si, aleluia. E através, aleluia, da sua fé, aleluia, Deus ele vai, aleluia, trazer os seus em nome de Jesus. Porque, aleluia, assim como a pastora disse, aleluia, os filhos de Penina, ele não tem descrição na Bíblia. Mas Samuel, aleluia, ele foi o único, aleluia, da Bíblia que foi profeta, que foi sacerdote e que foi juiz. Ele alcançou, aleluia, os 3 cargos, aleluia, de mais suma importância, aleluia, naquela época. Através da sua fidelidade, através da sua obediência e através, aleluia, de ter os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Que Deus continue abençoando, aleluia, a vida da pastora Aline, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos estar orando, aleluia, aqui. Vamos através da nossa fé, aleluia. Assim como Ana ali, ela orou, aleluia. Vamos também ousar a nossa fé, aleluia. Orar por essas águas, por essas fotos, essas peças de roupa, essas chaves. Que venha ser, aleluia, a fé, aleluia, de cada um. Eu convido a igreja em nome de Jesus. Hoje eu vou dar a oportunidade para a irmã Eliane, aleluia. Elaine, para estar orando, aleluia. Porque assim também como oraram por ela, ela vai estar orando hoje também pelas essas vidas, essas almas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu apresento a Ti, meu Pai, estas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita nesta noite, meu Pai, aquele que está enfermo, Senhor. Visita aquele, meu Pai amado, aleluia. Vem entrar, meu Pai, com libertação, Senhor, na área sentimental, meu Deus. Vai entrando, meu Pai, neste momento. Pai querido, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Visita aí, Pai, jovens, meu Pai. Quantas vidas estão aqui, meu Pai? Estava aqui na casa do Senhor, mas não se encontra mais. Senhor, visita agora, Pai querido. Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Repreenda, meu Pai, toda ação contrária. Repreenda, Pai, toda palavra, Senhor, de maldição. Vai desfazendo toda obra, meu Pai, de bruxaria. Senhor, vai desfazendo, meu Pai, que todo espírito da morte sai de retirada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que entre a libertação sobre estas casas. Que entre, meu Pai, libertação sobre esses lares. Que entre a cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que almas sejam alcançadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Quantos joelhos, meu Pai, estão dobrados pelas vidas aqui, Senhor. Visita, meu Pai. Senhor, repreende.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, que culto maravilhoso, palavra abençoada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus abençoe a cada um de vocês, aleluia, que saiu, aleluia, da sua casa e veio aqui prestar culto, aleluia, ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amanhã, aleluia. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amanhã vai ter uma visita, aleluia, na casa da nossa irmã Dilson. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a visita de vocês. Eu não vou poder estar aí, não. Eu vou estar aí lá na sede amanhã, tá? Ministrando lá. Mas que Deus ele possa estar abençoando em nome de Jesus, seu lar, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Domingo, culto da família. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Não vou falar que vai ter um pregador de longe aqui não, porque senão vocês não vão vir. Ele é de pertinho mesmo, viu, irmão? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Que venha cultuar o Senhor conosco em nome de Jesus. Ao decorrer da semana, nós daremos o aviso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos retornar para a nossa casa em nome de Jesus. Em suas mãos, vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, meu Deus querido, Deus amado, a cada um aqui, Pai, nesta noite. Pai, peço, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar cada lar, cada casa. Estamos, meu Deus, retornando para o nosso lar, Pai. Mas que a presença do Senhor possa nos acompanhar, meu Pai, até, meu Deus, a volta do Senhor. Que o Espírito Santo, meu Deus, do Consolador, meu Pai, venha estar conosco. E o principal, meu Deus, a qual foi nos oferecido essa noite. Que os nossos ouvidos, meu Deus, venham estar atentos, meu Deus, à sua voz, meu Deus, de correção, Pai querido, de exortação, de demonstração nessa noite, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, estar com os ouvidos sensíveis a te ouvir. Pai querido, eu profetizo, meu Deus, na vida da tua igreja, meu Pai, um final de semana abençoado, meu Pai, na tua presença, Pai. Que o Senhor possa ser com cada um, meu Pai, em nome de Jesus.